Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro Eu Vou Passar. E hoje nós vamos continuar a parte do sistema operacional Linux. Nós vamos aprender agora noções básicas de como manipular diretórios e arquivos no Linux. Beleza, galera? Vamos lá! Olha só, pessoal, como que nós conseguimos acessar arquivos, manipular diretórios no Linux? Primeiro, se você está utilizando um gerenciador de janelas, ou seja, uma interface gráfica, você pode acessar os seus arquivos utilizando os gerenciadores de arquivos que já vêm embutidos, né, nos gerenciadores de janelas, nas interfaces gráficas. É como se fosse ali o teu Windows Explorer, né? Para quem é acostumado a utilizar o Windows, tem lá o Windows Explorer, tem o explorador de arquivos, que você consegue arrastar, copiar, colar, apagar de uma forma bem fácil, seguindo ali a interface gráfica da janela, beleza? E no Linux nós também temos os exploradores de arquivos, muito similares com o que a gente utiliza lá no Windows, beleza? E olha só, os mais comuns que podem aparecer na tua prova aí, os nomes, né? São esses daí, ó. Tem o Dolphin, o Conqueror, o Gnome, o Commander, Crusade e o Nautilus, beleza? Então, esses são os gerenciadores de arquivos. Você consegue, através da interface gráfica, utilizar, né, do gerenciador de janelas, acessar os seus arquivos, os seus diretórios, né, que você tem aí armazenados no Linux. Beleza, galera? Vamos lá, continuando aqui. Como que funciona a estrutura de diretórios do Linux? Então, primeiro detalhe, lá no nosso ambiente Windows, nós estamos acostumados, né, quando a gente tem vários discos rígidos, né, várias unidades de discos, ou então tem um pendrive, ou então tem um leitor de CD, DVD, lá no Windows Explorer, ele nomeia cada unidade com uma letrinha, ele coloca para o disco, para o teu HD principal, a unidade C, se você tiver um outro HD, uma unidade D, se você tiver um leitor de CD, um gravador de DVD, uma unidade E, e assim por diante. Ele vai colocando as unidades com letrinhas. No Linux, isso não existe, tá? Então, olha só, no Linux vai existir só uma pasta, que nós chamamos de pasta raiz, tá? De pasta raiz ou diretório raiz, que vai ser esta barrinha aqui. Então, todos os demais diretórios, inclusive as unidades de disco diferentes, vão estar tudo abaixo da hierarquia da pasta raiz. Tá? Então, vai ter a raiz e da raiz vão surgindo os outros diretórios, tá? Para a organização dos arquivos do Linux. Beleza? E olha só, todos os diretórios, tudo está a partir da pasta raiz. Então, você não vai ter uma outra pasta, como, por exemplo, no Windows, você vai ter a unidade C, a unidade D, e em cada unidade você vai ter pastas. Não, no Linux, tudo surge a partir da pasta raiz. Quem é a pasta raiz? O diretório raiz é essa barrinha caída aí para a sua direita, beleza? Então, toma cuidado com isso. Não tem unidade C e D como a gente está acostumado no Windows. E olha só, uma dica para você. Tudo no Linux é arquivo. Tudo que você imaginar que está no seu computador, o Linux gerencia em formato de arquivos, em forma de um arquivo. Tá? Então, por exemplo, olha só, lá no teu Windows, tu deve ter o teu HD principal, que é a unidade C. No Linux, ele vira um arquivo que é gerenciado pelo Linux, né? Onde que fica esse arquivo? Então, ele ficaria numa pasta chamada dev, e seria aqui o HD A, seria a tua unidade C, vamos dizer assim, seria o teu primeiro disco. Ah, mas tu tem um outro disco, uma unidade D, se fosse no Windows. No Linux, seria lá, dentro de uma pasta, olha aqui, a pasta raiz está aqui, aí vai vir uma pasta dev, e depois vem a pasta, o arquivo que identifica o segundo disco, que seria a unidade D, seria um HD B. Ah, eu tenho um outro disco, HD C. Ah, eu tenho um outro disco, HD D. Ah, eu tenho um leitor de CD, HD E, e assim por diante. Então, no Linux, tudo é arquivo, tudo é gerenciado em forma de arquivos e de uma forma muito organizada. Então, o que você imaginar no seu computador está sendo gerenciado por um arquivo no Linux. O teu pendrive, o teu HD, o teu mouse, a placa de vídeo, a placa de rede, as memórias, tudo
é gerenciado em forma de arquivos no Linux. Então, o Linux ele te dá um poder de poder controlar teu computador totalmente, beleza? Então, essa é uma grande característica do Linux, beleza? Vamos lá. E como que esses arquivos eles são organizados a partir da pasta raiz? Existe um conceito chamado de FHS, ou File System Hierarchy Standard, ou padrão para o sistema de arquivos hierárquicos, ou seja, vai existir uma organização de pastas e cada pasta vai ter uma funcionalidade específica, ela vai armazenar uma quantidade de arquivo, um tipo de arquivo específico, beleza? Não é quantidade, vai armazenar tipos de arquivos específicos. E isso vem na tua prova com certeza. Basicamente, quando você faz uma prova em que no seu edital cai Linux, geralmente vem as estruturas das pastas, você deve saber para que serve cada pasta, quais são os tipos de arquivos que podem ser armazenados nessas pastas e comandos. Então, nós vamos ver agora aqui a estrutura, né, do FHS. Por que o Linux ele segue esse FHS? A gente tem que se lembrar lá dos conceitos iniciais. O Linux ele é um sistema Unix-like, ou seja, ele tem similaridade com o sistema Unix. E o Unix ele usa o FHS. Então, se o Linux segue as características do Unix, então o Linux também vai ter o seu FHS, o seu padrão hierárquico de pastas. E qual é esta hierarquia? Presta muita atenção nesse momento aqui agora, tá? Esta é a hierarquia de pastas que você vai utilizar no Linux. Eu vou colocar agora em tela cheia para você poder fazer um print disso daqui, tá? Para você ler isso aqui todo dia, porque é aqui que vem questão de prova. Com certeza vem questão de prova aqui, beleza? Vamos colocar aqui em tela cheia para vocês. Olha só. E aí você vai fazer um print agora dessa janelinha aqui. E agora nós vamos explicar pasta por pasta. Vamos lá. Tudo começa do diretório root, do diretório raiz, ou seja, da barrinha, que é o pai de toda a hierarquia, como a gente aprendeu anteriormente, beleza? E aí, a partir da pasta raiz, começam a surgir esses diretórios aqui. Então, o primeiro diretório é o diretório bin, onde vai existir, tá? Onde vão se encontrar. Deixa eu colocar aqui a canetinha, que fica mais fácil para explicar. Tá, pronto. Aqui, a pasta bin, onde vão se encontrar os arquivos binários, ou seja, os principais comandos que vão ser utilizados pelos usuários do sistema Linux. Aqui nós vamos ver diversos comandos mais tarde, que são comandos principalmente para manipulação de arquivos, como, por exemplo, copiar um arquivo, mover um arquivo, remover um arquivo para uma outra pasta, enfim. Na pasta boot estão os arquivos relacionados ao boot, ou seja, arquivos de reinicialização do sistema operacional e os arquivos do kernel, tá? Na pasta dev, que a gente comentou ainda agora sobre a parte do HD, dev vem de devices, dispositivos. Vão estar todos os arquivos dos dispositivos que estão sendo utilizados no seu computador. Então, teu pendrive, teu mouse, teu teclado, HDs, tudo que você imaginar da parte física do teu computador, dos dispositivos, vão estar aqui, sendo acessíveis através de arquivos aqui nessa pasta dev, beleza? A pasta etc são arquivos de configuração do sistema. É basicamente aqui que vai ter toda a parte de configuração do teu sistema operacional. É como se fosse o painel de controle do Windows, só que aqui no Linux é dentro dessa pasta etc. Então, configurações de como o teu teclado está se comportando, se está em português, se está em inglês, linguagem, hora, enfim. Toda essa parte de configuração do sistema operacional, como se fosse o painel de controle, está aqui nessa pasta etc. Pasta importantíssima, pasta home. É aqui que vão estar os diretórios dos usuários. Então, cada usuário dentro de um computador que está utilizando o sistema operacional Linux vai ter a sua pastinha dentro desse diretório home. E ela aparece muito em prova, beleza? Então, por exemplo, se você tem o seu nome de usuário, por exemplo, meu usuário Gastone, então vai existir lá uma pasta home, dentro da pasta home, vai existir lá uma subpasta chamada Gastone, que é justamente a pasta do meu perfil de usuário. Ah, se nesse meu computador aqui tivesse um usuário João, existiria também dentro dessa pasta home,
e iria existir lá uma subpasta chamada João. Então, cada usuário vai ter a sua pasta dentro da pasta home, beleza? lib é a pasta para bibliotecas do sistema operacional, ou seja, bibliotecas que vão ser utilizadas por outros arquivos, por outros programas e alguns módulos do kernel. Mídia e MNT são diretórios de montagem. Galera, o que é uma montagem? O que é montar um arquivo? Eu tenho certeza que vocês devem ter ouvido falar sobre esse termo montagem no Linux. Então, olha só, quando você quer acessar um arquivo, você quer acessar um dispositivo, abrir uma pasta que está dentro de um HD, de um pendrive, numa outra pasta na rede, em uma rede de computadores, por exemplo, você deve criar um acesso para esse dispositivo, para esse ambiente. Então, você vai montar um acesso, você vai montar uma pasta. Então, você vai conseguir acessar coisas daquele dispositivo, daquele arquivo, daquela pasta, em um diretório montado. Lembra que eu falei para vocês que tudo no Linux é arquivo? Então, por exemplo, o teu pendrive ele vira um arquivo lá na pasta dev, mas você não vai conseguir abrir o arquivo que está na pasta dev. Ali só é um arquivo que está dizendo, olha, tem um pendrive aqui. Agora, como que eu vou acessar os arquivos que estão dentro deste pendrive? Você vai montar uma pasta, por exemplo, na pasta mídia, que a pasta mídia é onde você vai montar os acessos, vai montar as pastas para abrir dispositivos móveis, tá? Mídias móveis, pendrive, disquete, para quem usa disquete, CD, DVD, beleza? Um HD externo, por exemplo. Então, você vai montar nessa pasta mídia, que é um diretório de montagem. Mas tem também a pasta MNT. Vamos colocar aqui em tela cheia de novo. Tem a pasta MNT, que também é um diretório de montagem. Você pode montar dispositivos no MNT? Pode, sem problema nenhum. Mas, geralmente, o MNT ele é utilizado para você montar pastas temporárias ou pastas que você, usuário, criou para acessar algum dispositivo, beleza? Uma outra dica, quando você coloca um pendrive na porta USB do seu computador e você está utilizando o sistema operacional Linux, o seu pendrive ele é plug and play, ou seja, ele vai ser configurado automaticamente. Provavelmente ele vai aparecer onde? Na pasta mídia, que é onde vão ser os dispositivos que foram montados pelo sistema operacional. Se você montou uma pasta, você rodou um comando para montar uma pasta, por exemplo, essa pasta vai ser montada, então, nesse diretório MNT, no diretório MNT, que é onde você vai fazer montagens temporárias, por exemplo, beleza? Então, essas são as características de ambos os diretórios. Apareceu essa frase, montagem, já coloca na tua mente, ou é o diretório mídia e MNT, e aí vê qual é o contexto que a questão está pedindo, beleza? Pasta opt, instalação de programas não oficiais da distribuição ou por conta do usuário. Você tem uma distribuição do Linux no seu computador. E a distribuição já vem com alguns programas, vamos dizer assim, nativamente embutidos, que já acompanham essa distribuição. Mas você pode baixar outros programas e instalar outros programas por conta própria. Então, esses programas vão ser instalados nessa pasta opt. SBIN são os arquivos executáveis de comandos voltados para a administração. Então, comandos que, por exemplo, usuários administradores vão utilizar, que não vão se encontrar aqui na pasta bin. Aqui são comandos mais comuns para qualquer usuário, e aqui são comandos mais para a administração do sistema operacional. Pasta SRV, diretório para dados de serviços fornecidos pelo sistema. Por exemplo, você montou um servidor web no seu computador que tem Linux para poder hospedar um site. Provavelmente, os arquivos do seu site, desse serviço, desse servidor web, vão estar aqui nessa pasta SRV. Essa é a famosa aqui TMP, que todo mundo conhece já pelo nome, né? Arquivos temporários. O mesmo que existe lá no Windows, tem no Linux também. Arquivos temporários, que vão ser utilizados temporariamente e podem ser apagados, tá? Pasta USR. Por favor, não confunda essa pasta USR com a palavra user, de usuário. Não tem nada a ver. As pastas dos usuários do sistema operacional estão onde, galera? Estão aqui, ó, na pasta home, beleza? A pasta USR tem um significado, vou escrever aqui para vocês. Esse USR é de Unix System Resource, ou seja, recursos do sistema Unix.
Lembrando, o Linux, ele é baseado no Unix, então ele vai ter essa estrutura de diretórios, beleza? Então, aqui vão ser encontrados vários arquivos, documentações que vão ser utilizados por qualquer usuário do sistema operacional. Por quê? São recursos do sistema operacional, beleza? Não é pasta de usuário, tá bom? Isso aqui aparece na prova com frequência para confundir você aqui, ó, no home e nesse USR aqui. Cuidado, não vá se confundir. Palavra var, desculpa, diretório var. Então, é diretório de arquivos que vão ser alterados com frequência pelo sistema operacional. Arquivos de log, por exemplo, ações que são feitas pelo sistema operacional, arquivos das impressoras, de e-mail, cache de arquivos. Então, são arquivos de variáveis, que são arquivos que vão crescer, que vão sendo alterados com frequência por processos, programas que estão rodando no sistema operacional. Pasta importantíssima, essa daqui, ó, a pasta root, é a pasta do superusuário, beleza? Os usuários comuns vão estar aqui, ó, na pasta home. O root, que é o superusuário, ele tem a pasta que é somente dele, tá aqui, só ele que tem acesso nessa pasta. Todos os arquivos relacionados ao superusuário vão estar aqui nesse root. E, para finalizar, a pasta proc, que mantém informações do sistema, incluindo processos que estão sendo executados. Ou seja, tudo no Linux, de novo, voltando aqui comigo, tudo no Linux é um arquivo. Então, tudo que, por exemplo, o processador está trabalhando naquele momento é um arquivo. Ele vai pegar essas informações e colocar num arquivo para você conseguir consultar posteriormente. O que está rodando na memória RAM do seu computador, memória RAM é um dispositivo físico. Não interessa. Esse dispositivo físico, ele vai ter um arquivo que vai estar ali monitorando tudo que está na memória RAM. Tudo do Linux é acessível por arquivos. Então, processos que estão em execução, coisas que estão na memória RAM, você consegue acessar por essa pasta aqui. Os arquivos estarão nessa pasta proc aí. Beleza, galera? Então, esse aqui é o tal do FHS, importantíssimo. Com certeza, na tua prova, vem uma questão de diretórios do Linux. Beleza, galera? Vamos lá, continuando aqui. Olha só. Qualquer sistema operacional, Android, iOS, o Linux, o Windows, não interessa. Qualquer sistema operacional, para que ele consiga gerenciar os arquivos que estão ali armazenados no disco rígido, num pendrive, enfim, em algum dispositivo de armazenamento, esse sistema operacional ele precisa de um sistema de arquivos. Então, qual é a ideia de um sistema de arquivos? O sistema de arquivos é que vai dar capacidade para o sistema operacional organizar os arquivos, armazenar os arquivos de forma correta. Então, é através de um sistema de arquivos que, por exemplo, ele vai organizar seus arquivos em pastas, você vai conseguir dar um nome para um arquivo, você vai conseguir dar permissões de acesso para o arquivo, atributos do arquivo, que ele pode ser um arquivo oculto, um arquivo de apenas leitura, enfim, você consegue criar índices para que, por exemplo, o sistema operacional consiga buscar esses arquivos quando você dá um comando de busca. Então, o sistema de arquivos, ele vai te fornecer toda uma estrutura para que você consiga o quê? Gerenciar os seus arquivos. Então, olha só, com o sistema de arquivos, eu consigo, por exemplo, acessar os arquivos utilizando uma interface gráfica ou utilizando uma linha de comando. Então, olha só, vou exemplificar aqui para vocês, eu vou abrir aqui nesse momento o Linux, olha só, Linux aberto, já deixei aqui, olha só, o gerenciador de arquivos. Então, eu sei que isso aqui é uma pasta, né? Aliás, desculpa, eu sei que isso aqui é um atalho, é um link, eu sei que isso aqui é uma pasta, e nessa pasta eu vou ter diversos arquivos, então eu estou conseguindo navegar na pasta, navegar nos arquivos, utilizando o quê? O sistema de arquivos que foi montado para esse sistema operacional, beleza? Então eu consigo, por exemplo, através de uma interface gráfica, navegar na estrutura dos diretórios, abrir e fechar arquivos. Mas eu posso fazer isso também, olha só, aqui eu estou fazendo facinho, olha só, estou entrando na pasta, clicando, beleza. Mas eu posso fazer através de uma interface gráfica, textual. Só que aqui eu já tenho que utilizar comandos, por exemplo, eu quero listar os arquivos que estão na minha pasta, por exemplo, eu tenho que usar um comando ls, por exemplo, está cheio de pastas aí, de arquivos.
Aí eu quero entrar numa pasta cd, espaço, teste, Gastone. Aí eu quero listar os arquivos que estão no teste Gastone. Então, olha só, eu posso navegar pelas pastas utilizando a interface gráfica ou utilizando a interface textual. Mas tudo isso por quê? Porque existe um sistema de arquivos que me propicia fazer esse gerenciamento dos arquivos, esse acesso, essa navegação aos arquivos. Beleza, galera? Voltando aqui para a apresentação. Então, olha só. Quais são as principais funções de um sistema de arquivos? Gerenciamento dos arquivos. Você consegue criar, apagar, alterar, dar nome, ver a hora que foi criada, a data da criação, data de modificação, ver se o arquivo é oculto, quem é o dono do arquivo, diversas informações de gerenciamento dos arquivos. Você consegue navegar pela estrutura dos diretórios, você consegue, ou pela interface gráfica, pela janela gráfica, clicar no diretório, entra no subdiretório, tem vários outros diretórios, vai entrando, vai navegando, vai clicando, vai navegando. Ou então utilizar a interface gráfica para navegar da mesma forma. Você consegue fazer o acesso aos arquivos e às pastas, você consegue abrir as pastas, você consegue abrir os arquivos, alterar os arquivos, recuperação de dados. Às vezes você está utilizando um determinado arquivo, a luz foi embora, aquele arquivo pode ter sido corrompido. Então, dependendo do sistema operacional, você consegue recuperar dados desses arquivos que podem ter sido corrompidos. E o principal, o armazenamento de dados. A principal função de um computador é armazenar e processar dados. Mas para armazenar os dados, eu preciso do quê? De arquivos. E para existir os arquivos, eu preciso do quê? De um sistema de arquivos para gerenciar esses arquivos. Beleza? E no Linux, galera, quais são os principais sistemas de arquivos? Então, todos esses aqui são sistemas de arquivos utilizados pelo Linux. E o mais comum é esse ext4, que é o padrão que é mais utilizado pela grande maioria das distribuições do sistema operacional Linux. Beleza, galera? E aí, uma característica que é muito importante, que acompanha o Linux, é justamente essa função de journaling. O que é esse journaling? Imagina a seguinte situação. Você está copiando um arquivo muito grande mesmo, com gigabytes, terabytes de capacidade, de tamanho. De um HD para um pendrive, por exemplo, para um HD externo, ou para uma pasta compartilhada na rede. E aí você sabe que se o arquivo é muito grande, ele vai demorar para fazer essa cópia. Então, pode ocorrer que no momento que você está copiando esse arquivo, no meio dessa cópia, dessa remoção, a luz vai embora. A probabilidade desse arquivo ficar corrompido é altíssima e você vai perder esse arquivo. Aí que entra o journaling. O journaling é um mecanismo justamente para evitar que no momento de uma falha você consiga recuperar o arquivo que poderia ter sido perdido. Por quê? Tudo antes de ser copiado de uma unidade para outra, de uma pasta para outra, vai ser jogada no journaling, no journal. Aqui, ó, ele vai jogar num arquivo, numa área em que ele vai saber, olha, o que eu vou jogar está aqui. Pronto, já está aqui? Pode jogar. Caiu. Corrompeu o arquivo? Calma. Está aqui, ó. Bem aqui tem uma outra, tem um original que eu posso recuperar. É isso que acontece. Isso é o journal. Então, tem uma área segura que vai estar ali, ó. Eu sei que tu está jogando isso aqui para outra unidade. Aí você vai jogar. Corrompeu. Opa, não te preocupa. Está aqui o original ainda, não te preocupa. Então, o journaling ele é utilizado justamente para isso, para evitar, bem claro aqui, ó, está bem claro aqui, evitar que arquivos sejam corrompidos, por exemplo, após uma queda de energia ou algum tipo de travamento no seu computador. Ficou claro? Muito importante essa característica e acompanha o sistema de arquivos do sistema operacional Linux. Beleza? Vamos lá. E agora sim, arquivos. Nós já vimos os diretórios do Linux, já vimos a estrutura do FHS, como que funcionam os tipos de arquivos do Linux. Então, o Linux, ele trabalha, tudo no Linux é arquivo. Então, você tem que saber quais são os tipos de arquivos que existem no Linux. Vamos lá. Primeiro, nós temos os arquivos comuns, que são subdivididos em arquivos de dados. São os teus arquivos que tu gosta de utilizar no sistema operacional. Suas fotos, suas músicas, suas planilhas, seus documentos. Então, arquivos que vão conter dados, geralmente dados do usuário, então dados de um banco de dados, enfim, arquivos de dados. Nós temos também os arquivos de texto ASCII, ou seja, é aquele arquivo de texto em que o conteúdo só vai ter
texto, sem nenhum tipo de formatação especial. Negrito, itálico, sublinhado, isso não existe. Isso aí você vai encontrar, por exemplo, num documento, numa planilha, num arquivo de dados. Num arquivo de texto, você só vai ter texto, nada mais, sem nenhuma figura, nem nada, nem formatação especial. Somente texto. Texto, texto, texto. Beleza? E aí, ainda, dentro dos arquivos comuns, nós vamos ter os arquivos de shell script. O que é um script, galera? Script é uma sequência de comandos, tá? Então, um shell script, um arquivo de shell script, é um arquivo que vai ter comandos, vão ter diversos comandos que vão ser executados pelo sistema operacional. E ele é escrito em formato de arquivo de texto. A diferença é que no arquivo de texto comum só tem texto. Um livro, alguma coisa que você copiou um texto de algum lugar que você colocou dentro do arquivo, nada mais que isso. Num shell script, o conteúdo também vai ser de texto, mas vão ser comandos, sequências de comandos. E uma dica aí para você, questão de prova. Geralmente os arquivos de shell script terminam com uma extensãozinha que o Linux te ajuda para tu entender que, olha, isso aqui é um script, beleza? .sh. Essa seria a extensão para um arquivo de script, por exemplo. Agora, calma. Extensão não é o principal que você tem que se atentar ao Linux, se amarrar ao Linux. Até porque o Linux, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele não te exige extensão de arquivos. Beleza? E aí, olha só. Ainda dentro dos arquivos comuns, nós temos os arquivos binários. O que é um arquivo binário, galera? Um arquivo binário, ele é um arquivo executável. Ele é um arquivo que você vai executar. Geralmente é um programa. Você não consegue abrir esse arquivo. Se você tentar ou conseguir abrir um arquivo binário, você vai ver um conteúdo lá cheio de caracteres malucos, números, um monte de coisa ilegível. Por quê? Ele é um arquivo que ele foi compilado por uma linguagem de programação para ele ser executado em um determinado sistema operacional. Isso é um arquivo binário, ele é um arquivo executável. Você não consegue abrir, você não consegue ver o conteúdo de um arquivo binário, você executa esse tipo de arquivo, beleza? E aí, continuando aqui, nós temos os links. Então, olha só, de arquivos comuns, nós temos, olha só, voltando aqui, arquivo comum. Tem arquivo de dados, arquivos de texto, arquivos de script e os binários, beleza? São os 4 tipos de arquivos. Aí nós temos agora os links ou vínculos. É como se fossem os atalhos do Windows. Um link ou vínculo é um atalho para um outro arquivo, um atalho para um outro atalho, um atalho para uma outra pasta, beleza? Então, isso aí é mais um tipo de arquivo. Temos os arquivos comuns, com aqueles 4 subtipos. Nós temos os links, beleza? E aí nós temos os diretórios. Professor, o diretório não é para armazenar arquivos? O que eu falei para vocês? Tudo no Linux é arquivo. O que é um diretório? Ele é um tipo de arquivo específico que aponta para arquivos. É isso, nada mais que isso. Beleza? Então, diretórios no Linux também é um tipo de arquivo. Beleza? Então, a ideia de um diretório é como se fosse uma gavetinha para você gravar, para você guardar outros diretórios ou outros arquivos. E você pode ter diretório dentro de diretório, pasta dentro de pasta e contendo também arquivos. Beleza? Então, esses aí são os tipos de arquivos do Linux. No ambiente gráfico, como é que eu consigo identificar esses tipos de arquivos? Então, olha só. Se você, dependendo do gerenciador de janela que você está utilizando no ambiente Linux, pode ser que ele coloque um padrão gráfico diferente. Por exemplo, no Ubuntu, que eu estou utilizando no meu sistema operacional nesse momento, na versão 18, esse é o padrão para, por exemplo, uma pasta. Esse aqui é bem claro. Esse padrão de pasta aqui, você não tem como errar se cair uma questão dessa na tua prova. Aqui, ó, um arquivo de dados, olha só. Ele tem até uma extensão para te dizer que é um arquivo de texto, um ODT, um Open Document Text, que você criou no Writer, provavelmente. Olha só, o ícone de um arquivo binário, de um arquivo executável. Olha só, um arquivo de texto. Aqui ele está até te colocando o .txt dizendo que é um arquivo de texto. Olha os links, ou seja, os atalhos. Olha só, aparece aquela setinha do atalho, muito similar com a setinha do Windows, quando você tem um atalho do Windows. Olha os macetes, se atenha a esses detalhes, tá?
Olha aqui, um atalho, por exemplo, para este arquivo aqui, txt. Olha, um atalho para este arquivo de dados aqui, beleza? São os links, os vínculos. Olha só, um arquivo de texto aqui sem a extensão, um arquivo de texto com a extensão. Nós já vamos ver esse detalhe das extensões no Linux. Olha só como aparece um arquivo de script, aparece um .sh. Olha, eu sei que é um script porque terminou com .sh. E até o formato do ícone ele é meio diferente, é meio coloridinho aqui, não é verdade? Olha aqui um arquivo de script, como é também, sem a extensão. Poxa, professor, como é que eu vou saber quando é extensão ou não? Calma, geralmente as questões te dão as dicas, beleza? Então, esse é o padrão gráfico de imagens, você utilizando uma janela gráfica, né? Um gerenciador de arquivos pela janela gráfica, beleza? E se for pelo ambiente textual, como é que aparece, galera? Olha só, pelo ambiente textual, olha só, aqueles mesmos arquivos aqui que eu mostrei para vocês, aqueles mesmos arquivos, são mostrados dessa forma aqui na janela textual. Olha só como muda bastante a representação gráfica. E aí, geralmente, na prova, é a janela textual, o ambiente textual que vai ser mostrado para vocês. E como saber quais são os tipos de arquivos aqui? Presta atenção nesses primeiros caracteres que aparecem nessa janelinha aí. É aí que vai ser definido quais são os tipos de arquivos. Presta atenção. O D identifica uma pasta, um diretório. Olha só. Olha essa pasta aqui, ó. Bem aqui. A pasta, que seria essa bem aqui. Beleza? O L identifica o link. Olha só, esses dois L's aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o link para o arquivo de dados, link para o GFX, blá, blá, blá. Tá aqui, ó. São esses dois aqui, ó. Olha os links aqui. E o tracinho, ele serve para identificar arquivo de dados, arquivo de textos, script e os executáveis binários. Beleza, galera? Então, olha só. Essa é a dica se cair uma questão de prova. Desses arquivos aqui, quem é a pasta? Vai ter que aparecer uma janelinha gráfica dessa, ou a janelinha textual, ou a janelinha gráfica. E se for na textual, que é o caso que a gente está aprendendo agora, olha, o Dzinho está aqui, ó. Isso aqui, a pasta, é uma pasta. Beleza? Fica essa dica, tá? Mais tarde, na parte dos comandos, quando a gente for começar a aprender os comandos do Linux, pela janela textual, a gente vai usar muito essa listagem aqui que está aparecendo aqui, beleza? Fica tranquilo. Algumas regrinhas também em relação à nomenclatura dos arquivos no Linux. Galera, arquivo no Linux não precisa de extensão. Não existe obrigatoriedade no Linux de você colocar a extensão do arquivo, diferentemente de outros sistemas operacionais. Então, olha só, esses dois arquivos aqui são arquivos de texto. Mas aqui eu tenho uma extensão que está me auxiliando para eu entender. Olha, isso aqui é um arquivo de texto. Já aqui, ó, como que eu sei que é um arquivo de texto? Você não precisa saber. Quem sabe é o Linux. O Linux, ele não analisa extensão, ele analisa o conteúdo do arquivo para saber se ele é ou não um arquivo de texto, se ele é um binário, se ele é uma imagem, se ele é um arquivo que foi criado no Writer, se é uma apresentação, uma planilha. Então, ele olha o conteúdo do arquivo. Então, você pode ter, até por exemplo, olha só, você pode ter uma imagem e você renomear essa imagem e colocar uma extensão .txt. Quando você abrir essa imagem, executar essa imagem, ele vai abrir no editor de fotos, ele não vai abrir no editor de texto. Por quê? Porque ele não está nem aí para a extensão. Ele olha para o conteúdo do arquivo. Ficou claro? A extensão, ela vai muito te auxiliar a entender qual é o tipo do arquivo. Ele auxilia o usuário. Olha, isso aqui é um TXT, isso aqui é uma foto, isso aqui é um arquivo compactado. Beleza? E o Linux te permite que arquivos tenham mais de uma extensão. Olha essa situação aqui. Eu tenho um arquivo com esse nome alt, aqui alt, .log.2.gz. Olha esse outro arquivo aqui, .log.1.gz. Tudo isso aqui é extensão. Então, isso vai te auxiliar, vai te facilitar a tua vida na hora de definir qual é o tipo do arquivo. Mas o Linux sabe qual é o tipo do arquivo. Como? Olhando o conteúdo do arquivo. Ele faz isso para você automaticamente. Beleza? Algumas regrinhas para a nomenclatura dos arquivos. Vamos lá. Isso nós já vimos.
ele tem suporte para nome do arquivo até 255 caracteres, está aqui, ó, 255 caracteres. Só nesse nome material poderia ter 255 caracteres. E para os diretórios, até 4.096 caracteres. Então, esse home Gastone aula poderia ser um diretório muito maior, até 4.096 caracteres. Não pode haver dois nomes, dois arquivos com o mesmo nome e mesma extensão. Isso aí não mudou nada, é a mesma coisa do Windows. O Linux é case sensitive, nós já aprendemos isso. Ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Muito cuidado com isso daqui. Então, arquivos com o mesmo nome, entre aspas, né? Mas com letras maiúsculas ou minúsculas, são diferentes, como esse exemplo que nós estamos vendo aqui. Beleza? Muito cuidado com isso. No Windows não tem essa diferenciação. No Linux tem. Aceita espaço no nome dos arquivos, tranquilamente, que nem no Windows. E, olha só, o Linux, ele aceita que no nome do arquivo, alguns caracteres especiais que são proibidos de serem colocados no nome do arquivo lá no Windows, no Linux é permitido, como, por exemplo, esses caracteres aqui, ó, o asterisco, a interrogação, o pipe, a barra caída para a tua direita, o dois pontos e as aspas duplas. Beleza? No Linux, como é que eu sei que existem arquivos ocultos? No Windows não tem arquivo oculto? No Linux também. Então, no Linux, os arquivos ocultos, eles são mostrados com um pontinho antes do arquivo. Aí ele não aparece na janela gráfica e nem dependendo de como você está listando aqui, ó, dependendo de como você lista o arquivo, ele não mostra os arquivos ocultos. Aqui eu pedi um comando específico que mostra os arquivos ocultos. Mais tarde vamos aprender os comandos, não se preocupa. Então, olha só, esse .cache, .config, .gnome, .gen, upg são arquivos ocultos, beleza? E aqui, ó, permissões dos arquivos. Isso aqui é muito importante, galera. Uma das principais características de segurança do Linux são as suas permissões. Se você não tem permissão para fazer algo, nenhum vírus consegue se espalhar no computador. Por quê? Por causa da permissão que um determinado arquivo vai ter, que uma pessoa vai ter, que um usuário vai ter para fazer coisas ou não com os arquivos do Linux. Beleza? Então, isso é uma característica muito forte do Linux e que torna o Linux extremamente seguro. Tá? Quais são os tipos de permissões que podem ser configurados para os arquivos do Linux? Então, você vai ter 3 tipos de configurações de permissão. Você pode dar permissões para o dono do arquivo, ou seja, a pessoa que criou o arquivo, sendo que ele não significa a pessoa que criou o arquivo, ela é a dona do arquivo. Não. Por quê? Lembra do superusuário? O superusuário ele pode simplesmente dizer que o arquivo que eu criei agora é de outra pessoa. O superusuário pode fazer isso. Então, o dono do arquivo é aquele cara que criou. Não significa que para sempre ele vai ser dono do arquivo. Aí você pode dar permissão para o grupo de pessoas ao qual o dono do arquivo pertence, ou seja, eu tenho um grupo de pessoas, eu criei um grupo de usuários Gastone. Se tiverem várias pessoas que fazem parte desse grupo, então eu posso dar permissão para as pessoas que fazem parte do meu grupo, que é a permissão para grupos. E para quem não é o dono do arquivo, quem não faz parte do meu grupo de usuários, são os outros. Então, são essas 3 formas de permissões que eu posso dar para um arquivo. Então, um arquivo ele vai ter permissão para o dono do arquivo, para o grupo ao qual o dono do arquivo pertence e para qualquer outro usuário que não faz parte do grupo e nem é o dono do arquivo. Beleza? São esses 3 tipos de permissões, tá? Vamos lá. Quais permissões eu posso dar para esses 3 grupos aí? Você tem 3 tipos de operações que você pode fazer com o arquivo. Você pode fazer a leitura do arquivo, ou seja, você consegue ler o arquivo, abrir o arquivo para fazer uma leitura. Você consegue fazer uma escrita, ou seja, uma modificação no arquivo. E você pode fazer execução do arquivo dependendo do tipo do arquivo. Tá? Então, normalmente, leitura de arquivo, por exemplo, um arquivo de texto, abrir uma foto, por exemplo, é a permissão de leitura. Você consegue observar o arquivo. Permissão de escrita, você consegue alterar e salvar. Permissão de execução. Se for aqui, olha, presta atenção, um binário ou um script, ou seja, uma sequência de comandos,
você consegue executar. Então, existe, por exemplo, você não pode, por exemplo, atrelar uma execução para um arquivo de texto, por exemplo. Você não executa um arquivo de texto, você abre um arquivo de texto. Tá? Então, isso fica bem claro, bem aqui. Ó. Desculpa, daqui a pouco a gente vê esse detalhezinho. Ambiente gráfico. Eu consigo, por exemplo, abrir e ver as permissões do arquivo pelo ambiente gráfico. Perfeito. Mas eu consigo também fazer isso por onde? Pela janela de comandos, pelo ambiente textual. E isso aqui, galera, questão de prova. Como que eu sei quais são as permissões dos arquivos do Linux? Como é que eu sei quais são as permissões? Galera, você vai prestar atenção bem aqui, ó, nesse conjunto de caracteres aqui. Tá? Então, esse trechinho aí são as permissões de cada arquivo, olha só, de cada arquivo do sistema operacional. Nesse caso aqui, desse exemplo dessa janelinha aqui. Você vai ter a permissão de leitura, que é o R, read em inglês. Permissão de escrita, que é o W, é o write em inglês. E a execução, que é o execute, que você pega o X. Onde que você coloca esse R, esse W e esse X? Exatamente nessas posições. Então, olha só. Aquele primeiro caractere que a gente aprendeu bem aqui, ó, vamos colocar em tela cheia para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aquele primeiro caractere que nós vimos é o tipo do objeto. Está aqui, ó, essa primeira colunazinha aqui. Aí, a partir da segunda coluna, de 3 em 3, olha só. Esses 3 aqui estão relacionados ao dono do arquivo, esse que está em azulzinho. Esses próximos 3 aqui estão relacionados ao grupo ao qual o dono do arquivo pertence. E esses 3 últimos aqui para os outros. E aí, na sequência, quais são as permissões? Primeiro vem a leitura, depois vem a escrita e depois a execução. A mesma coisa para os outros grupos. Olha só, por exemplo, para este arquivo aqui, ó, arquidados.odt. Quais são as permissões para este arquivo? Então, você vai olhar aqui, ó, eu já sei que ele é um arquivo de dados ou ele é um shell script ou um arquivo de texto. Não sei, mas eu estou vendo que por aqui, ó, pelo ODT, ele é um arquivo de dados. Qual é a permissão para esse arquivo de dados? Então, olha só, você vai separar de 3 em 3. Olha só, esses 3 aqui, vamos colocar de outra cor, peraí, vamos colocar de cor verde. Esses 3 aqui é do usuário. Esses 3 aqui é do grupo. Estes 3 aqui é para todos. Então, olha só, para o usuário, ele tem a permissão R, ele pode ler, e ele tem o W, ele pode escrever. Aqui para o grupo ao qual o usuário pertence, ele tem a permissão para o grupo de usuários tem permissão para leitura e para escrita. Mas não tem execução nem aqui e nem tem execução aqui. E para os outros usuários, eles somente possuem permissão para leitura e não pode alterar nenhum arquivo nem executar neste arquivo aí, beleza? Então, olha só, esse arquivo aqui, o arquidados.odt, tem essas permissões, beleza? Olha só esse arquivo it, que está aqui embaixo. Quais são as permissões desse arquivo aqui? Vamos lá, separa de 3 em 3. O primeiro, tu já sabe que é o tipo do arquivo. Então, olha só, tem 3 aqui, tem mais 3 aqui e tem mais 3 aqui. Vamos lá? Qual é a permissão do usuário? Então, o primeiro grupo é o usuário. Então, o usuário, ele tem permissão de leitura, pode ler, pode alterar o arquivo e pode executar o arquivo. Aqui, o grupo, ele tem a permissão, o grupo tem permissão para ler o arquivo apenas, não pode alterar o arquivo, mas pode executar o arquivo. E todos os outros usuários que não fazem parte do grupo e nem é o usuário dono do arquivo, pode fazer apenas leitura, não pode alterar, mas pode executar o arquivo. Ficou claro aí, galera? É assim que você vai
analisar as permissões de cada arquivo. É desta forma. E geralmente na prova é assim que cai para você verificar a permissão dos arquivos. Dessa forma textual. Beleza, galera? Volta aqui comigo. Como que eu altero as permissões dos arquivos? Calma, nós vamos ver isso na parte de comandos. Não se preocupe. Eu quero que primeiro você apenas entenda como que você descobre a permissão de um arquivo utilizando esses caracteres. Ficou claro, galera? Importantíssimo esse slide aqui. Vamos lá. Então, as permissões elas podem ser alteradas tanto pela janela textual, como pelo ambiente gráfico, como nós acabamos de ver, né? E alguns detalhezinhos. Alguns tipos de arquivos, como por exemplo, uma foto. Uma foto é um arquivo de dados. Um arquivo de dados você não executa. Então, não adianta você colocar uma permissão de X, o Xzinho, para executar um arquivo de foto que você não vai executar. Não vai funcionar. Mesmo que você coloque, não vai. Essa permissão ela vai ser ignorada. Tá? É a mesma ideia aqui. Um arquivo MP3, uma foto, uma música. Não vai ter privilégio de execução. É apenas leitura ou alteração. Quem é que tem privilégio de execução? Um executável, um script, um binário executável, um script, beleza? Esses têm permissão de execução. Então temos que ter esses detalhezinhos aí também, tá? Muito importante. Eu sou o dono do arquivo. Eu dei permissões. Mas o que eu falei ainda agora? O root pode alterar tudo. O root é o superusuário. Ele manda no sistema operacional e faz o que quiser. Ficou claro? Toma cuidado com essa situação aí. Então, ele pode até te tirar o teu arquivo. Tu deixa de ser o dono do arquivo. Pronto, tu vira um outros, por exemplo. Beleza? Então, ele pode fazer o que quiser com os arquivos. Galera, voltando aqui comigo. Então, dessa parte de diretórios e como se comportam os arquivos do Linux, era isso que eu tinha que passar para vocês. É o que vem sendo cobrado em prova. Beleza? Então, vamos finalizar essa parte aqui. A videoaula ficou um pouco longa, mas para não quebrar a nossa linha de raciocínio. Beleza? E não se preocupe, que depois dessa parte teórica vai vir aquilo que também é muito cobrado na prova. Os comandos. E nós vamos treinar os comandos. Beleza, galera? Fica aqui comigo que ainda tem mais assunto para ser passado. Grande abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.